Um assassinato de um menino que saiu de casa para andar de bicicleta e nunca mais voltou. Matheus Bernardo, de 10 anos de idade, foi morto brutalmente e gerou comoção no Brasil inteiro. O caso do menino de Assis é o tema do Pontos de Mistério de hoje. Procura-se Guilherme de Pádua, 23 anos, ator, principal acusado do assassinato da atriz Daniela Pérez. Mas até que ponto o mistério das máscaras de chumbo é realmente um mistério? Matheus Bernardo Valim de Oliveira, 10 anos, desapareceu no dia 11 de dezembro. O crime ocorreu no município de Assis, no interior paulista. Essa foi a última imagem registrada por uma câmera de segurança do menino Matheus, andando de bicicleta. Nas imagens é possível observar ele vestindo uma camiseta azul e um short, mesma roupa que usava quando saiu de casa. O garoto passa por algumas lojas e residências, mas não é abordado por ninguém na rua. Depois disso, foram 6 dias de busca. A família havia registrado o desaparecimento de Matheus depois dele ter saído de sua casa na Vila Central. Com auxílio de cães farejadores e helicópteros, a Polícia Civil encontrou o corpo do garoto esquartejado dentro de uma lagoa em uma mata nos arredores da cidade, atrás de um clube. O local onde a vítima foi encontrada fica a aproximadamente 4 minutos de bicicleta da câmera onde foi visto a última vez em sua rua. Um vizinho da família de Matheus, de 46 anos, foi preso no mesmo dia, acusado de sequestrar e assassinar a criança. Luiz Fernando Sila de Almeida é o homem que teria matado Matheus, de acordo com as investigações da polícia. Ele era amigo da família, conhecia mãe, tia, frequentava a casa, consertava bicicletas. Segundo o delegado do caso, ele era um cavalo de Troia, uma figura aparentemente boa que escondia intenções sombrias. A própria família de Matheus disse em depoimento ter sido pega de surpresa pelo crime. Sua presença constante criou uma relação de confiança que foi traída. Ele consertava as bicicletas também de outras crianças do bairro, criando uma imagem acessível que mascarava esse comportamento perigoso. Ele vivia sozinho e não tinha filhos nem relacionamentos aparentes. Sem passagens pela polícia, sua interação social era limitada, com maior foco nas crianças da vizinhança e poucos contatos com adultos. A residência onde morava foi descrita como desorganizada, repleta de objetos acumulados, evidenciando um comportamento acumulador. No terreno onde morava, havia 2 casas. Familiares moravam aos fundos e ele na frente. O isolamento de Luiz Fernando pode ter contribuído para esse comportamento. Ele era descrito por vizinhos como uma figura excêntrica, mas até então não considerada uma ameaça real. Quando levaram o suspeito para a delegacia, ele começou a se contradizer. Não confessou no início, mas logo depois acabou confessando. Ele apontou aonde estava o corpo e estava no lugar certo. Durante os depoimentos à polícia, Luiz Fernando falou algo que chamou a atenção. Ele afirmou ter inveja da felicidade das crianças e alegou ouvir vozes que o incentivaram a cometer o crime. Ele declarou possuir um laudo de esquizofrenia, mas a polícia ainda não conseguiu confirmar a existência desse documento. O homem confessou o homicídio e disse que levou o garoto até a área da mata com o pretexto de fazer um piquenique, mas o atingiu com uma pedra na cabeça. A motivação inicial apontada pela investigação sugere que o crime pode ter ocorrido em meio a um desentendimento entre ele e Matheus. Há ainda uma suspeita de tentativa de abuso sexual frustrada. O homem e o menino podem ter chegado ao local do crime. Luiz Fernando pode ter tentado abusar e o menino reagiu tentando se defender, mas isso segue sob apuração devido ao sigilo decretado pela justiça. Ao entrar na casa do homem, a polícia encontrou animais mortos, como por exemplo galos decapitados. O delegado, porém, descartou qualquer indício de rituais. Um mês antes do crime, uma câmera capturou um homem escalando uma casa para observar crianças dormindo. A pessoa que forneceu as imagens acredita que o homem era Luiz Fernando Almeida. Luiz Fernando contou à polícia que, após atrair o menino para uma área de mata, usou a pedra para agredi-lo e, posteriormente, uma serra para desmembrar o corpo. Ele foi na casa dele buscar essa serra. Inclusive, é possível ver nas câmeras de segurança próximas à residência que ele morava. Esses registros foram fundamentais para consolidar as provas contra ele. Na coletiva de imprensa, o delegado disse que existe uma marca de faca no corpo do menino,
mas a polícia aguarda a resposta do ML, assim como também para saber se o crime foi sexual. Até o momento, partes do corpo não foram localizadas. Ele esquartejou o menino para que não identificassem o corpo. Após o autor confessar à polícia que matou o menino, vizinhos se dirigiram à residência do até então suspeito e depredaram o imóvel. A serra usada no desmembramento foi encontrada em sua casa, assim como os chinelos da vítima. Até o momento, não há registros de participação de terceiros. A mãe, a família, amigos, ninguém nunca falou se o homem tinha tentado algo com o menino. O delegado falou que provavelmente ele tem algum transtorno mental. Quando o delegado foi questionado durante a coletiva de imprensa sobre a frieza do assassino, ele respondeu que o homem demonstrava estar arrependido e dizia a todo momento que tinha feito algo horrível, algo monstruoso. Toda hora ele falava sobre um crime bárbaro, né? De que as coisas deram errado, eu pratiquei essa monstruosidade, palavras desse tipo, né? Por sigilo da investigação, o delegado não pôde dizer se outros adolescentes e crianças já denunciaram o homem. No começo, a polícia chegou a achar que o crime tinha uma ligação com facções, por conta do pai do menino estar preso, mas foi logo descartado. A bicicleta não foi encontrada logo de cara. O local onde foi encontrado o corpo é um espaço de mata muito grande, de difícil acesso. No último dia 26 de dezembro, algumas peças da bicicleta foram localizadas na casa do principal suspeito do crime, o assassino. De acordo com a Polícia Civil, algumas peças da bicicleta estavam na mata, onde o corpo foi encontrado, e outras estavam na casa de Luiz Fernando. A mãe foi considerada negligente, de acordo com vizinhos e amigos. Ela deixava as crianças muito soltas. O delegado afirmou que a mãe não tem nenhuma relação com o crime, apesar das suspeitas iniciais. De acordo com as investigações iniciais, não foi um crime premeditado. Aconteceu algo lá na mata que mudou toda a trajetória. Trabalhar com conserto de bicicleta era esporádico, afinal o homem estava desempregado. A reação da mãe foi de desespero ao saber da morte do filho e quem foi o autor. O delegado afirmou várias vezes que, apesar das suspeitas da mãe, até o momento nada comprova uma possível participação dela. Ainda segundo as câmeras de segurança, parece que o menino se encontrou com ele em um determinado momento. Pararam em uma loja, de acordo com testemunhas. Este caso acaba levantando questionamento sobre a confiança em determinadas pessoas. Já vimos muitos casos no Brasil e no mundo em que pessoas bem próximas, e até mesmo parentes, familiares, eram os assassinos. Vizinhos e amigos próximos podem ser ainda mais perigosos. Podem ser os famosos lobos em pele de cordeiro. Não colocando a culpa na vítima, longe disso. Até mesmo porque o que o assassino fez é de uma atrocidade tamanha que não tem explicação. Uma criança que aparece nas últimas imagens, com vida, em cima de uma bicicleta, aparentemente esperta, com saúde, não poderia ter um fim trágico e cruel desta forma. Infelizmente, por tempo, falta de recursos, algumas famílias acabam deixando crianças, adolescentes, ficarem muito próximas a pessoas que moram por perto. Isso acontece desde décadas passadas. Temos casos e mais casos que demonstram isso. Mesmo que seja uma pessoa meiga, que aparentemente se dá bem com crianças, aí que pode estar o problema. Um homem que se diz amigo ou até mesmo apenas colega de Luiz Fernando conviveu com o assassino por algum tempo. Ele disse em uma entrevista que nunca pensou que ele pudesse fazer esse tipo de coisa com alguém. Disse que inclusive recebeu ligações de pessoas que hoje moram em outros estados, com a repercussão do caso, perguntando se tratava da mesma pessoa. Ele disse também que chegou a levar Luiz Fernando para sua casa, porque ele fazia serviços de pintura, bicos e lá recebia dinheiro. E não sabia o risco que estava correndo com seus filhos. A filha deste homem que deu entrevista, que hoje já mora em outro lugar, maior de idade, também ligou para o pai e disse não acreditar que o Fernandinho, como era conhecido, poderia ser capaz dessa crueldade. Eu conheço o pai dele, o seu Zé, conheci a mãe dele que faleceu, não sei falar com precisão, uns 2, 3 anos atrás. Conheço mais ou menos a irmã dele, um cunhado dele. Até meus filhos conhecem ele, porque nesse negócio de trabalhar, às vezes ele ia em casa buscar uma ferramenta, um acertinho de diária, alguma coisa assim. A gente percebia um pouquinho que ele era um pouco desligado, um pouquinho de atenção, não sei, dava a impressão que talvez ele tinha um pouquinho de problema psiquiátrico, até parece que ele comentava que tomava uns remédios, mas enquanto ele estava ali naquele serviço lá, ele
Ele trabalhava bem. Luiz Fernando Almeida está preso preventivamente na cadeia pública de Presidente Venceslau, à disposição da Justiça. O velório do menino já aconteceu. A decisão de enterrar apenas a parte encontrada do corpo do menino foi tomada pela família, após a liberação do Instituto Médico Legal. Provavelmente vamos fazer uma parte 2 desse vídeo, uma continuação por conta do desdobramento do caso. Mas conta pra gente, qual a sua opinião sobre o caso? Qual seria a motivação do assassino? É possível confiar em pessoas próximas à família? Deixe o seu comentário abaixo, deixe o seu like e até o próximo Pontos de Mistério.